Agora a gente vai falar de um dos queridinhos das mulheres, é o lápis de olho. O lápis de olho foi usado por muito tempo apenas para contornar, para delinear e valorizar a região dos olhos, mas a gente pode brincar um pouco com eles. Então hoje em dia eles servem também para preparar a pálpebra, essa região aqui, para receber uma sombra, como por exemplo os lápis brancos, mais molinhos, daqueles que quando você passa, eles são bem cremosos, você consegue usar por debaixo de sombras coloridas para valorizar e revelar a cor com mais intensidade. Você pode também realçar o seu preto, para quem gosta daquele olho esfumado bem pretão, também com lápis bem macio preto. Então você tem uma infinidade de opções de como valorizar o seu olhar, de como usar o lápis de olho. Eu vou dar uma dica para vocês de como fazer um delineado sem sofrimento. Não precisa ter muita habilidade, basta você ter um pincel chanfrado, como esse. Esse tipo de pincel é muito usado para preencher as falhas e também dar uma delineada na sobrancelha, mas a gente pode usar ele nos olhos. Então a minha dica é para você que de repente não quer fazer aquele traço, não tem tanta firmeza na mão, mas gosta de dar um efeito assim de aquele esfumadinho, aquele pretinho na raiz dos cílios, que também é um truque muito usado para dar a impressão de que você tem cílios mais volumosos, sabia? Então a dica é a seguinte, você pega um lápis preto que seja bem macio e o seu pincel chanfrado, você vai pincelando a ponta do lápis. Você pode fazer isso também com lápis marrom, para as loiras e para as ruivas fica ótimo, porque fica bem natural, é algo que você pode usar até durante o dia. Então, você vai começar aqui do cantinho externo do seu olho, bem próximo à raiz dos cílios, e vai pintando com o que está no seu pincel. É algo bem suave, mas para o dia a dia já dá um efeito bacana. Eu gosto muito de usar isso com lápis marrom bem escuro, dá um efeito realmente de cílios mais volumosos sem você precisar ficar passando muitas camadas de máscara de cílios. Agora eu vou intensificar um pouquinho esse preto, vou fazer novamente esse processo. E é um ótimo treino para você que ainda não se sente segura para usar o delineador. Você fazendo isso com lápis ou até mesmo, vou dar o exemplo agora no outro olho, fazendo um tracinho com o seu lápis direto na base dos cílios. Olha lá, fiz um traço, eu aconselho que vocês nunca desçam demais com esse traço, especialmente se o seu olho ele já tem aquele formato que tende a ficar mais caidinho. Quando estiver chegando aqui, perto dos últimos cílios, você para. Então parei meu tracinho por aqui, dá uma ilusão de ótica de que o olhar ele é um pouquinho mais levantado. E aí você pega o seu pincel e dá uma espalhada nisso. Essa é uma opção para quem gosta de um preto mais pretinho. O outro que a gente fez já deixa algo bem mais suave. Então, quando você faz isso com o pincel, você acaba quebrando a dureza dessa linha. Por isso que eu digo que muitas vezes durante o dia é uma maquiagem que você faz, só dá uma esfumadinha, depois passa a máscara de cílios, que é a nossa aula que está chegando, e não precisa de muito mais do que isso. Então, para quem é básica e para quem quer uma alternativa que não precise ficar lá treinando aquela mão firme, você pode fazer esse truque com o seu lápis de olho marrom, preto ou até os coloridos, que também são super legais. Eu peguei um bem vibrante para vocês verem, fica ótimo no verão, dá um efeito muito legal e bem jovem para quem gosta de cores. Um com acabamento metalizado que também fica bem bonito. Então você pode brincar com cores, texturas, vai do seu gosto e da sua necessidade. Então aqui a gente tem um jeito mais suave, um jeito mais marcante, e se você gosta de realçar também a linha dos cílios inferiores, você pode fazer a mesma coisa
pintando bem a base dos cílios. Ó, eu nem precisei pegar mais lápis, eu usei o que já estava no pincel. E feito isso, a gente vai falar da linha d'água. Sabe o que é a linha d'água? É o que a gente costuma dizer, eu vou passar o lápis dentro do olho. Pois é. A gente tem dois casos. Quem tem os olhos pequenininhos, o ideal é que use um lápis bege na linha d'água ou branco. Por quê? Eles vão dar a ilusão de que seu olho é maior, vai te deixar com o olhar mais aberto e também ajuda a dar aquela cara de descansada. Se você acordou naquele dia que tá cansado e o seu olhar tá te denunciando, use um lápis bege que ele vai dar uma reavivada e vai te deixar com certeza com um olhar mais atraente. Então, desse lado, eu vou usar o bege, que seria um exemplo para quem tem o olhar pequenininho, os olhos pequenos. Eu gosto mais do bege do que do branco, gente, porque o bege ele não marca tanto. O branco às vezes fica muito branco, mas vai do seu gosto. Tem que ficar feliz com a maquiagem, por isso que eu falo. Regras existem, mas você não precisa seguir tudo. Você tem que adaptar do seu jeito, da maneira como você fique feliz. E eu agora vou passar no outro olho, um exemplo para quem tem o olhão grandão ou para quem gosta mesmo do preto, o preto na linha d'água. Acontece muito, né, de passar o lápis na linha d'água e lacrimeja, ele sai, daqui a pouco não tá mais lá. Para você ter um resultado que dura mais, já tentou passar esse lápis por dentro, só que nos cílios superiores, por aqui, ó. É um jeitinho de você fazer durar mais, porque conforme você vai piscar, vai carimbar o de cima no de baixo e vai prolongar esse efeito do pretinho. Então tem que ter um pouquinho de habilidade, mas com o tempo você pega, é tudo prática. Vai pintando aqui por dentro também. Então a gente tem um preto mais fatal, mais marcante, mais contornado e um pretinho suave, para quem gosta de algo mais leve para o dia a dia. Mas o nosso próximo passo, nossa próxima aula sobre máscara de cílios, o rímel que a gente tanto gosta, vai transformar ainda esse visual. Então a gente não para por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E olha, na próxima sim, a gente vai ficar com o olhar daquele jeito que a gente gosta, porque cílios, eu acho que é um dos pontos altos da mulher, da feminilidade, deixa a gente linda, deixa o seu olhar marcante e vale a pena então a gente levar isso bem a sério. Então eu te espero para a gente falar de cílios. Para você que gostou da dica do lápis de olho, tem que se preocupar, gente, com um grande detalhe, para quem usa muito ou para quem usa de vez em quando também. Toda vez que você for usar o seu lápis de olho, você deve ou apontar, deixar ele bem apontadinho, ou se não, com um lencinho de papel, um papel higiênico, o que for, você faz esses movimentos para remover, porque naturalmente, gente, quando a gente aplica o lápis no olho, fica uma certa umidade e essa umidade pode gerar fungos e bactérias que vão se proliferando. Então, às vezes, o lápis fica até mofadinho, já reparou? Isso é um perigo para a saúde dos seus olhos. Então, sempre aponte o seu lápis. Se você não tiver um apontador, faça isso com um papel que automaticamente você remove esse excesso que está aí por fora, coisa que você não quer pôr no seu olho. Então, cuide disso, lembre-se disso, para ficar bonita e com a saúde dos olhos em dia, porque não adianta ficar linda com a maquiagem e depois ter uma alergia. Então esse tipo de cuidado eu gosto sempre de falar para as minhas meninas quando fazem os meus cursos, meus workshops, esse tipo de cuidado é muito importante.